Olá, nono ano, tudo bom? Mais uma vez eu estou aqui para orientar vocês, visto que a gente já está aproximando aí uma semana de avaliação. Dessa vez, uma semana de avaliação diferente da que vocês estão acostumados, ao qual nós faremos essa avaliação também online, como tem sido as nossas atividades, né, da Escola Rui Barbosa, com os outros professores e comigo. Então, assim, eu estou preparando essa aula também para falar de um capítulo, do capítulo 4, né, da unidade 4, que fala sobre a Europa. Vou começar agora nesse vídeo. E quero também ressaltar que eu já tenho as notas fechadas, né, a primeira nota, né, que soma testes com vistos, com, com trabalhos, né, e eu vou até mostrar agora, certo? Então eu gostaria que vocês se atentassem, porque quem não me enviou, que por favor veja aí como pode fazer, tá certo? Bom, esse aqui não seria. Deixa eu ver aqui onde é que está a. Tá aqui, ó. Aqui, pessoal. Teste, valeu 3 pontos, tá? A produção de texto, aquele que eu dei as palavras para vocês e vocês tiveram que fazer um texto, valeu 2. Eu já coloquei aqui na minha caderneta. Os vistos que eu já pedi, e quase todos, com exceção de alguns 4 ou 5 que não me enviaram, tá sem essa nota, não sei o que é que eu vou fazer, tá? E também o vídeo que a maioria de vocês me enviou, que é sobre a fonte de energia, né? Vocês foram, gravaram um vídeo e mandaram para mim, valendo 3 pontos. Totalizando 10, vai ter a prova, né? Vai existir a prova aí, valendo 10 pontos, e nós vamos encontrar a média aí, a nota, né, da primeira unidade, que seria o primeiro bimestre. O que é que vai cair na prova? Já mandei para a coordenadora Lourdes. Lourdes, a escola vai enviar para vocês, mas eu vou disponibilizar também no grupo, tá? E de forma individual lá no privado. E tá aqui, ó, unidade 3 vai ser da página 368 a 377, que é justamente sobre fontes de energia, tá? De energias. Energia, tá? Tem esses 2 vídeos que eu já mandei para vocês, tá ok? Esses 2 vídeos, então, ajudam vocês a estudarem. Pega o livro e acompanha através desse livro, tá bom? E aqui, ó, unidade, páginas 384, né, a 386, 390, desculpa, 384 a 394. Nós vamos falar sobre o continente europeu, tá? A Europa. Então, esse aí é o assunto da unidade. Aqui vai estar sendo gravado o vídeo. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Tá bom, então? Então, eu gostaria de pedir a vocês a atenção, eu gostaria de pedir a vocês o empenho. Quem tem dúvida, que me escreva no privado. Eu estou no grupo de vocês do nono ano. Tá bom, então? E para a gente não demorar muito e o vídeo também não ficar extenso, eu não gosto de fazer um vídeo muito extenso, certo? Nós vamos começar aqui, ó, falando então da Europa. Se você pegar o livro, qualquer coisa dá uma pausa aí e acompanhe, tá? Qualquer coisa dá uma pausa aí e acompanhe então a essa nossa aula aí, tá ok? Deixa eu só ver o que foi que ocorreu aqui. Tá? Deu algum probleminha, deu algum erro aqui. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Que está carregando. Pronto. Vamos lá. Olha só, então. Aqui a gente tem a página 384, Europa. Tá vendo aí? Eu estou tentando dar um zoom aqui, mas tá dando problema, pessoal. Eu gostaria de... Estou tentando aumentar aqui o zoom. Não sei por que eu não estou conseguindo, tá? Mas eu vou tentar aqui, nem que sume. Eu não vou parar vídeo não, para ter que gravar de novo, de forma nenhuma. Tá? Então, ó. Aqui então. Europa, aspectos naturais. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é a localização do continente europeu. Lembre-se, continente é um conjunto de países. Na Europa, a gente tem, por exemplo, a Itália, a gente tem a Espanha, a gente tem a França, né? Lembre-se que esses países aí estão sendo muito falados,
certo? Por conta justamente dessa quarentena que a gente está passando aí, justamente por causa do Covid, e esses países receberam, né, tiveram muitos e muitos casos e também mortes, tá? Nesse continente, considerado o mais desenvolvido do mundo, nós temos aqui, ó, essa parte aqui, não é isso tudo aqui não, viu? Aqui tá junto a Europa, que fica desse lado, né, do lado oeste, com a Ásia, aqui é a Ásia. Nós não vamos estudar a Ásia agora, nós estamos estudando essa partezinha aqui, ó, essa. Portugal, Espanha, França, Reino Unido, por exemplo, onde fica a Inglaterra, a Irlanda, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, por aí vai. Ou a Alemanha, a Polônia, ok? A Grécia, a Bulgária, enfim. Nós estamos estudando, né? Nós vamos estudar aqui o continente europeu. E a gente precisa saber onde está localizado a Europa no mundo. A Europa, né, junto com a América, junto com a Ásia, junto com a Oceania e com a África, são 5 grandes continentes, são 5 continentes que nós temos aí no mundo, tá certo? Então, a Europa, ela é cortada, ó, aqui em cima, ó, pelo Círculo Polar Ártico. Perceba que existe uma parte da Europa fria. Os climas aqui que nós vamos estudar são bastante frios, porque, ó, é cortado por essa linha. Você pode acompanhar no livro de vocês aí, ó, Círculo Polar Ártico. Aqui embaixo também, ó, não passa exatamente na Europa, então fica o Trópico de Câncer. Então a Europa fica acima do Trópico de Câncer, ou seja, numa área, pessoal, temperada. Grave isso aí na cabeça de vocês, porque é questão certa aí na prova. A Europa é um continente de climas temperados. O Brasil, por exemplo, é um país de clima mais tropical para equatorial, porque a localização dele já é diferente, certo? A Europa, então, possui climas temperados. O que seria temperados? Existe a estação bem fria, né, que é o inverno, realmente, muito frio. A gente não tem essa estação aqui, né, de inverno bastante frio. Tá lá chegando a maior parte dos países a nevar, tudo bem? Mas lá também na Europa tem o verão. O verão lá é bastante quente, certo? Então lá tem essa temperatura, né? Esse comportamento climático das 4 estações bem definidas, também a primavera e o outono. Então vamos lá, olha só. No livro de vocês, aí na página 484, tem aqui, ó, o tamanho da Europa. Eu não vou cobrar isso aí, né? A Europa, inclusive, é um dos continentes, é um dos menores continentes do mundo, né? Se eu não me engano, ou é o menor ou apenas perde para a Austrália, para a Oceania, mas eu não vou cobrar isso aí, tá? Então, aqui é o tamanho. Agora, o que é que a gente precisa saber? Isso aqui a gente precisa saber sim, ó. A Europa, no sul da Europa, a gente tem o mar Mediterrâneo, ó. Onde é que está o mar Mediterrâneo? Está aqui, ó. No sul da Europa, nós temos o mar Mediterrâneo, tá certo? Desse lado, do lado direito da Europa, a gente chama de leste. O leste da Europa é a Ásia, inclusive pega a Rússia. Então, o leste da Europa é a Rússia, que tem um pedacinho dentro da Europa e a maior parte na Ásia. Então, o leste da Europa, nós temos aqui a Rússia. O que é que divide a Europa da Ásia? A gente diz que é uma cadeia de montanhas chamada de Montes Urais. Gravem isso, Montes Urais. Ao norte nós temos aqui, ó, o Oceano Glacial Ártico, gelado ao norte. O Polo Norte, inclusive, o Oceano Glacial Ártico. E no oeste, desse lado aqui onde tem Portugal, Espanha, tem a Irlanda, tem a França, aqui é o Oceano Atlântico. Então, ó, gravem isso que vai cair na prova assim. Ao sul, Mar Mediterrâneo. Ao leste, os Montes Urais, que é a Ásia. Ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico. E a oeste, nós temos o Oceano Atlântico, tá ok? Toda a Europa está acima da linha do Equador. Portanto, toda a Europa está no hemisfério norte. Toda a Europa está no hemisfério norte. Tá ok, então? Grave isso aí também. Vamos aqui, certo? Olha só. Por que a Europa e a Ásia não é um só continente, visto que fisicamente eles estão ligados? A gente costuma dizer que a Europa é apenas uma península da Ásia. Mas esses dois locais, esses dois continentes, são considerados distintos porque, apesar de eles estarem juntos, né, não ter separação de oceano, por exemplo, eles possuem uma história totalmente diferente, distinta. A história da Europa, o que se desenvolveu na Europa, a cultura europeia é totalmente diferente da Ásia, né?
E por que não a gente falar hoje em dia a questão da economia, certo? Da sociedade, tá? Dos grupos étnicos. Então, por isso a Europa é considerado um continente e a Ásia, apesar de estarem ligados, é considerado outro continente. Tá certo? Então, isso também é importante, pessoal. Tá aqui, ó. Do ponto de vista histórico e social, a Europa é considerada um continente, pois seus territórios foram e são centro de movimentos políticos. Lembre-se que na Europa já houve, vamos lá, a Revolução Francesa, né? A gente teve, por exemplo, duas grandes guerras mundiais, a gente teve o Iluminismo, a gente teve movimentos, né, calvinistas, nós tivemos movimentos luteranos, enfim, muitos movimentos sociais, religiosos, políticos, enfim, culturais, né, o Renascimento e por aí vai. Então, a Europa, devido a uma série de questões, é considerado um continente diferente. Na Europa também possui, olha só como a Europa aqui é bastante recortada, ó. Como assim recortada? Olha só, penínsulas. O que é península, professor? É uma parte de terra cercada de água, né, por 3 locais. Então, se você for ver aqui, ó, a Itália, essa botinha aqui, ela é cercada de água por 3 locais. Aqui é a Península Ibérica, por exemplo, da Espanha e Portugal, tá? Então a gente tem muitas ilhas, como por exemplo a ilha da Irlanda e a ilha do Reino Unido aqui, ó, a Grã-Bretanha também, ó, ilhas. Perceba que aqui a Noruega, a Suécia também formam uma espécie de península, né? A Escandinava, tá? Aqui a gente tem a Dinamarca também, a gente tem aqui a Grécia, tudo isso é formado por península, áreas que adentram o oceano. A gente também tem vários mares, né? A gente tem aqui, ó, o Mar Negro, a gente tem aqui, ó, o Mar Báltico, o Mar do Norte, o Mar Mediterrâneo e outras denominações menores aí, tá? Então, a Europa, ela é bastante recortada por penínsulas, por mares, por ilhas e por golfos, tá ok? Vamos para a próxima parte aqui. Olha só, então nós temos, deixa eu voltar, deixa eu abrir aqui a outra página, nós vamos tentar abrir agora a página 385, se meu computador obedecer, tá? Deixa eu ver aqui onde é que se encontra, peraí, viu, pessoal? O computador, de tanto programa que eu já coloquei, o bicho tá lentinho, tá certo? Olha só, vamos lá, meu filho. Deixa eu voltar aqui, pessoal. É melhor procurar por aqui, viu? Do que ficar tentando abrir lá. Tá? Vamos aqui na pasta de vocês do 9º ano. Vamos abrir aqui, ó, página 2. Eu não vou parar o vídeo, não vou recortar, tá? Não vou gravar novamente, não. Tá certo? Então, aqui a gente tem... Vamos lá, deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha só. Esse mapa é o mapa da página 385, que é a próxima. E eu quero falar com relação a algumas penínsulas. As penínsulas, praticamente essas 5 aqui, são muito importantes. Você perceba que os estreitos eu vou falar só de 2. E as ilhas, praticamente, eu não vou cobrar. Mas as penínsulas, eu posso cobrar. Por exemplo, a Escandinava. É isso aqui, ó. Península Escandinava. Quem é que fica na Escandinava? A Península Escandinava, a gente tem aqui a Noruega e a Suécia, tá? A Península da Jutlândia, essa daqui, ó, essa pequenininha aqui, que fica a Dinamarca, certo? Dinamarca. Península Ibérica, lembra da União Ibérica entre Portugal e Espanha? Faz parte da história, inclusive, do Brasil? Pois é, a Península Ibérica é formada por a Espanha e por Portugal. Aqui, ó, Península Ibérica. Península Itálica, essa daqui, ó, o nome já quase que entrega aí, né? A Itália. Ó, a Itália aqui, ó, cercado de água, certo? A gente tem também a Balcânica, que fica aqui, ó, a Balcânica, que é a Grécia, Península Balcânica. São as principais, tá ok? Então, nós temos alguns estreitos. O que seria estreitos, professor? São locais onde o mar, né,
ele ocupa uma posição por uma pequena extensão. Ou seja, aqui, por exemplo, ó, a gente tem essa daqui. Aqui é a África e aqui é a Espanha. Então, o Oceano Atlântico entra para o Mar Mediterrâneo, ó, para o Mar Mediterrâneo, só por essa estreita faixa. Então, isso aqui é o Estreito de Gibraltar. Eu acho que é o estreito mais famoso, né, do mundo, se não, é um dos mais famosos do mundo, juntamente com o de Bering, né? Mas tem esse aqui, o Estreito de Gibraltar. Um outro que eu faço questão, o segundo que eu faço questão de ressaltar, é aqui, ó, o Canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França. Que liga a Inglaterra à França, tá certo? Aí, ô papaizinho, chega aqui, Anne, pega ele. Aqui o Canal da Mancha, tá? Que liga, pode vir. Vai lá, mamãe, vai, depois o papai lá tem que viu? Vai lá. Então, o Canal da Mancha, tá ok? Vamos lá. Então, o que eu vou cobrar basicamente é isso da página aí, tá? Dessa página 385. Vamos mais à frente. Eu vou sair dessa página, vou para a terceira, tá? Vou para a terceira página, que vamos falar da geologia e da geomorfologia, né? Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Parece que eu não vou conseguir girar, viu? Tá, pessoal? Vamos falar da geologia. Bom, o que eu quero falar para vocês, apesar que o programa aqui não está aceitando, é justamente a presença de montes, tá? Então, olha só, a Europa ela é formada basicamente por 3 formas geológicas. Vamos lá, vou botar isso: montanhas, planaltos e planícies. São muito famosos as montanhas. A gente tem aqui, por exemplo, de escuro, ó, a cor marrom, eu não consegui girar, vocês dêem uma olhada aí no livro de vocês, tá? As montanhas. E eu quero que vocês se atentem principalmente aos Montes Urais, tá? São montanhas antigas, tá? Essa parte mais creme aqui, ó. E a parte marrom são as montanhas mais altas. Essa parte creme aqui são as montanhas mais baixas. A gente tem os Montes Urais, a gente tem os Alpes, né? A gente tem os Alpes e a gente tem também os Montes Escandinavos. Então, assim, eu coloquei aí, eu ressaltei. Vou pegar o livro aqui, gente, para ficar melhor, mas vocês acompanham o livro aí, porque eu não consegui fazer o giro. A gente tem os Montes Urais, de número 8, que é justamente o que divide a Europa. Ó, gente, isso aí vai cair na prova, viu? Pode ter certeza. Qual a forma do relevo com o nome que divide a Europa da Ásia? Montes Urais, ó. A Ásia da Europa, viu? Então, Montes Urais, tá certo? A gente tem também os Alpes Escandinavos, que fica aqui na Península Escandinava, aqui, ó. A gente tem uma cadeia de montanha aqui lindíssima, tá? Muito lindo, aqui, ó, entre a Suécia e a Dinamarca, tá certo? A gente também tem os montes Peninos, né? Ele está representado aí pelo número 10, os Peninos, que fica aqui na Inglaterra, ó, os Peninos. Tá? E nós temos também, né? Aliás, eu só vou cobrar esses 3 aí, que são os principais, não vou cobrar os outros não, tá ok? Lembre-se que a gente tem também, tá? Montanhas mais altas, e eu só vou ressaltar aqui a presença, o número 15, que são os Alpes. Talvez são as montanhas mais famosas da Europa, inclusive com grande fluxo de turistas. Os Alpes, fica entre a Itália, a Suíça, a França, tá bom? Então, lembre-se disso aí, tá bom? Vamos aqui, então, para os rios. Vamos aqui para os rios. Vamos para os rios. Hidrografia. Então, eu só vou ressaltar o nome de alguns rios, pessoal. O nome de alguns rios eu vou ressaltar aqui para vocês. A gente tem o maior rio, que é o Danúbio. Esse aqui, ó. O rio Danúbio. Não é isso? Deixa eu pegar aqui, porque eu tô acompanhando pelo livro, que eu acho melhor, tá? Desculpa. O Volga, que é o maior rio. O Volga. Esse aqui, ó. Eu nem tracejei ele por inteiro, viu? Não é só esse pedacinho aqui, não, viu? A gente tem, então, o Volga, que é o maior rio em extensão, tá?
Essa é a grande informação do Volga. Aí a gente tem o Rio Danúbio. O que é que a gente tem para falar do Rio Danúbio? É o segundo maior e quase todos os rios da Europa, pessoal, servem de transporte. Lá na Europa, a maior parte dos rios servem de transporte. Diferente de nós aqui do Brasil, que aproveitamos poucos dos nossos rios e preferimos pagar caríssimo pelo transporte rodoviário, né, que gasta demais. O transporte rodoviário é considerado um dos mais caros, tá, para se manter e para se fazer. E lá não se aproveita muito bem os rios. Então a gente tem o Rio Danúbio, que é o segundo maior, tá certo? Passa por várias cidades importantes, por grandes centros urbanos, tá? Levando mercadoria e também fazendo turismo. A gente tem um rio muito famoso na França, que é esse aqui, ó, que é o Rio Sena, tá? O Rio Sena. Então, o Rio Sena, ele serve também de lazer, ele serve para transporte, ele serve também para turismo, o Rio Sena, lá na França, tá ok? A gente tem também o Rio Elba. O Rio Elba, pessoal, já fica na República Tcheca, certo? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó, o Rio Elba, certo? Ele passa pela República Tcheca, pela Hungria também, tá certo? Então, aqui, pela Alemanha, mais uma vez, serve de transporte, né? Serve de caminho para transportar mercadorias, tá ok? E o que eu estou olhando aqui, procurando, é justamente o nome do porto, que é o segundo maior porto, que é porto, aqueles locais onde existe a paradas dos navios para distribuição de mercadorias, certo? Com a grande infraestrutura, que é o segundo maior porto, é o de Hamburgo, que fica na Alemanha. Associe essa questão de Hamburgo, que é uma cidade da Alemanha, que é o segundo maior porto, ao Rio Elba. Associe, porque eu posso cobrar lá. Como é que eu posso cobrar? Eu posso colocar justamente assim, ó. Marque a opção abaixo que representa um rio que serve de transporte de mercadorias e até o porto de Hamburgo, considerado o segundo maior porto do mundo. É assim que eu posso cobrar. Aí, letra A, aí eu posso colocar o Danúbio, o Rio Sena, o Rio Reno, que eu vou falar agora, o Rio Elba, tá? É assim que eu vou cobrar. Bom, aí, pessoal, a gente tem também o Rio Reno. O Rio Reno, ele também passa no centro da Europa, aqui, ó, na Suíça, por exemplo, tá? Também passa na Alemanha, né? Passa na França, passa na Holanda. Mais uma vez, qual é a importância desse rio? Como é que eu vou associar o Rio Reno na minha pergunta? Que o Rio Reno é onde possui, no caso, o maior porto, agora é o maior, não é o segundo maior, não, o maior porto da Europa, que é justamente o porto de Roterdã. Onde é que fica Roterdã? Na Alemanha, desculpa, Roterdã, na Holanda. O maior porto, né, da Europa fica na Alemanha, é o de Roterdã, e quem banha, o rio que banha, é justamente o Rio Reno, tá ok? Então, pessoal, olha só, está aqui, vocês acompanhem os rios, olha, eu sublinhei, o Volga, que é o maior em extensão, tá certo? O Rio Danúbio, tá bom? O Rio Danúbio, vamos voltar aqui, ó, acompanha aí, ó o que eu sublinhei, tá? Qual é a página aí? Essa aí é a página que eu vou encerrar já essa aula, porque eu vou começar outra de clima para vocês. Essa aí, por exemplo, pessoal, é a página 388, essa que eu estou aqui. Tá aí, ó. O que é que eu sublinhei? Se eu sublinhei é porque é importante, vai cair. Tá? O Volga, que é o maior em extensão, o Rio Danúbio é o segundo maior, serve de transporte, tá certo? Vamos lá. Ó, o Danúbio passando lá na Hungria. O Rio Sena passa na França, tá ok? Serve para irrigar, serve para navegar, serve para lazer, tá certo? Olha só aqui, tá bom? E a outra página que eu sublinhei, página 389, dê uma estudadinha aí. O Rio Elba, falei agora para vocês, Rio Elba. Olha só, o Rio Elba é o que passa na República Tcheca, e passa também na Alemanha, onde tem o segundo maior porto da Europa, é o maior da Alemanha, mas é o segundo maior porto da Europa. E aí vem o Rio Reno. O Rio Reno é onde passa também, né, ela passa na Holanda, onde tem o porto de Roterdã, que é o maior. Eu vou cobrar basicamente esses outros rios, eu não vou cobrar esses outros aqui, ó, o Loire, não vou cobrar, tá ok? Não precisa. Tá? Eu só dei ênfase aos maiores. E nem vou falar também
do Tamisa, apesar que o Tamisa tem uma importância muito grande, que é justamente porque o Tamisa era comparado, por exemplo, ao Tietê, ao rio Tietê, e por incrível que pareça, lá eles conseguiram despoluir o Tamisa, que hoje, né, é uma água limpa, podendo até tomar banho, se brincar, até consumir, claro, com as devidas precauções, né, e tratamento para ingerir. Mas, assim, foi fica na Inglaterra, viu, pessoal? Foi um exemplo de despoluição, né? Inclusive, a gente deveria se espelhar nessa política de despoluição do rio Tamisa lá na Inglaterra, passando na cidade de Londres, na capital, tá? E trazer essa situação para a gente, não só o Tietê porque é o mais famoso, mas muitos outros, tá ok? Então, pessoal, eu vou encerrar a minha aula aqui, tá? Falando, só relembrando o que eu falei aqui no momento, o relevo, a geologia, a localização da Europa e os rios. Tá bom, então? Então, até a próxima aula, viu? Valeu!